Olá, meu nome é Felipe e eu quero falar hoje sobre o livro O Senhor das Moscas, do William Golding. Imagina você, lá por seus 12, 13 anos, viajando de avião só com crianças. O único adulto desse avião é o piloto. De resto, só tem ali as crianças por volta dos 6, 5, 10, 12 anos. Nenhum adulto de forma alguma. De repente, esse avião ele sofre uma pane e cai no meio de uma ilha deserta ali no meio do Oceano Pacífico. O único adulto desse avião, que é o piloto, ele falece nessa queda e as crianças são as únicas que sobrevivem a esse acidente. E aí o que restou é que as crianças vão ter que sobreviver nesse ambiente tão hostil, que é uma ilha no meio do nada, sem nenhum adulto e elas só por elas mesmas. Essa é a premissa do livro O Senhor das Moscas, escrito pelo William Golding. Esse livro ele foi lançado pela primeira vez em 1954, então atente-se, né, que é um contexto ali logo pós Segunda Guerra Mundial. Esse livro recebeu duas versões para o cinema, uma lá pelos anos 70, outra pelos anos 90. O autor desse livro é um vencedor do Prêmio Nobel e, mesmo assim, parece que esse livro não é tão conhecido quanto deveria ser. Eu já fiquei atraído pelo livro logo no começo, porque tem uma aura meio de Robinson Crusoe, meio de Lost, que são duas histórias assim que eu gosto bastante. Mas aqui os caminhos, eles são um pouco mais, digamos que sombrios. Na verdade, esse livro ele vai dizer bastante coisa sobre a natureza humana. Então pensa só, você é uma criança no meio do nada, sem ninguém, sem um estudo também, né? Você tá ali apenas começando, não entende nada da vida, e você tem que construir uma espécie de civilização a partir dos modelos que você aprendeu razoavelmente com seus pais ou na escola. Essa civilização, a princípio, ela deu certo e ela foi liderada pelo Ralph, né, que ele ia lá e convocava assembleias, reuniões para discutir os rumos da ilha, o que fazer, estratégias, né, para eles serem resgatados, funções de cada um, mas logo a civilização começa a sucumbir. E tarefas simples e organizações ali já mais ou menos estabelecidas, elas começam a ser descumpridas. Ordens descumpridas, tarefas descumpridas, e as crianças ali elas passam a viver de um jeito bastante precário. O que o autor quer dizer ali, que eu pude compreender, é que o ser humano, as crianças, né, elas passam a ser infectadas pouco a pouco pela doença que é ser humano. Então, lembrando, esse livro ele foi escrito em 1954, num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e eu não sei ao certo se William Golding foi ou não à guerra, mas o fato é que ele diz que tudo que ele acreditava a respeito da razoabilidade da natureza humana acabou a partir do momento que aquela guerra se iniciou e ceifou ali milhões de vidas. Tem até uma passagem interessante desse livro que vai falar sobre essa questão da doença do ser humano, que eu vou dar uma olhada aqui. Imagina se o monstro ia ser uma coisa que vocês podiam caçar e matar, disse a cabeça. Por alguns momentos, a floresta e os outros lugares vagamente percebidos ressoaram com uma paródia de riso. Você sabe, não é? Que eu sou parte de vocês? Bem perto. Que é por minha causa que nada adianta, que as coisas são do jeito que são. E é o que o autor está falando sobre a tese dele, né? De que existe uma besta dentro de cada um de nós e nem mesmo as crianças estão livres dessa besta. A gente vê maldade no mundo, principalmente pelas mãos dos adultos, né? Essa maldade, ela cresce, ela existe desde a nossa infância. E isso é um tanto quanto desconfortável, né? Se a gente for parar para pensar, é um tanto quanto angustiante. Aliás, o próprio título da obra remete, né, a essa visão trágica do ser humano, porque Senhor das Moscas é uma tradução literal de Beelzebub, né, aquele o líder dos espíritos malignos da Bíblia. Pensando em termos um pouco mais filosóficos, psicológicos, a gente percebe que o autor ele não compactua com as ideias, por exemplo, do Rousseau, né, que acredita que o ser humano nasce uma tábula rasa e a sociedade que o corrompe. Aqui não, aqui ele compactua com uma visão mais de Freud, por exemplo, que vai dizer que existe uma doença, que é a doença de ser humano, né, e essa doença ela se manifesta por forma de agressividade, de violência, e tudo isso tá nesse livro. Inclusive, esse livro se torna bastante angustiante com o passar dos capítulos, a gente começa uma história até que mais ou menos de companheirismo, mas as coisas elas vão se elevando e vão se elevando de uma forma muito rápida. E aí acaba acontecendo, né, uma cena muito eletrizante no final, que é uma cena muito até que chocante. Eu gostei dessa cena, você fica até sem fôlego, você se imagina na pele do personagem, que é o Ralph, né? Não vou entrar em muitos detalhes, você se imagina ali como o Ralph fugindo ali de todo daquele contexto de perseguição. É um pouco desconfortável. Fui pesquisar até uns comentários na internet, o pessoal falando que se sentiu mal lendo esse livro, que de fato traz uma versão muito negativa do que a gente é. Sobre a minha experiência com esse livro, eu vou dizer que eu gostei. É um livro bastante curto, né? Ele vai ter ali as suas
200 páginas. É um livro razoavelmente curto, mas ele se passa de uma forma muito rápida. A narrativa dele é escrita de uma forma muito fluente, assim, né? Então você lê um capítulo e conforme as coisas vão se levando, né, os caminhos, os apuros ali da ilha, eles vão acontecendo, você tem vontade de ler e continuar lendo para saber o que vai acontecer, né? Onde vai se meter o Ralph, onde vai se meter o Jack. Então, voltando àquela questão da nota, eu daria esse livro uma nota 10. Eu gostei bastante desse livro e eu recomendo, caso você tenha gostado também. Bom, então termino o vídeo por aqui. Eu peço que, se você gostou desse vídeo, se você se interessou pela leitura, se você já leu, você se inscreva nesse canal. É muito importante que você se inscreva. Eu tô começando agora, então esse apoio no começo é sempre muito importante. E que você compartilhe sua opinião aí nos comentários, se você gostou, se você não gostou. Se você também ficou desconfortável, eu vi que tem gente que nem conseguiu terminar de ler. O que você achou desse livro? Conta aí pra mim e até a próxima.